queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que nós declaramos a respeito do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo e da Igreja Católica, que a gente está engasgado de falar, né? Nós devemos crer no Espírito Santo em um mundo que é fraco em poder. Quando nós declaramos que cremos no Espírito Santo, nós estamos dizendo a todas as pessoas que ouvem a nossa confissão e a nós mesmos, que nós temos um Deus todo-poderoso, maior do que tudo e que todos, que nós depositamos a nossa confiança. E que esse Deus, sendo Ele, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, triuno, como nós iniciamos essa série falando sobre a Trindade, mas ao mesmo tempo, cada pessoa da Trindade, exercendo economicamente um papel, nós cremos que o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo, assim como o Pai que é o Criador, o Filho que morre pelos nossos pecados, que ressuscita, Ele faz algo. E se você olhar para a estrutura do credo apostólico, ela é totalmente trinitária, ela foca nas três pessoas da Trindade. Ela fala do Pai, ela fala do Filho e ela fala do Espírito Santo. E se você parar ali, se você ler rápido, você acha que o Espírito Santo não faz muita coisa. Porque creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, como se o Espírito Santo não fizesse nada, né? Como se houvesse uma omissão da realidade da obra do Espírito. Mas, já que o credo ele é estruturado de maneira trinitária, e que cada pessoa da Trindade, quando é citada, fala a respeito de sua obra, a Igreja Católica, ela é obra do Espírito. E aí você pode falar, que isso? Você está falando heresia, né? Alguns vão dizer que a Igreja Católica Romana, ela é a mãe das prostitutas, né? É tão complicado quando nós falamos sobre catolicidade nos nossos dias, principalmente pelo fato de que o catolicismo, o termo católico, ele soa pejorativo para os evangélicos do Brasil. E eu queria começar hoje lembrando você do que significa ser católico. A palavra católica significa universal, mas não somente do aspecto da geografia da igreja, ou do aspecto de que essa igreja ela abrange o mundo inteiro, mas de que ela possui a mesma fé e o mesmo Senhor. Quando a gente estuda teologia sistemática e a gente vai falar sobre a doutrina da igreja, nós estudamos a natureza da igreja. E o estudo da doutrina da igreja vai dizer que a igreja possui uma natureza una e santa. Isso quer dizer para nós que Deus, Ele é aquele que faz com que a igreja seja única. Uma única igreja, porque confessa o mesmo Senhor e Cristo. E santa, porque a igreja ela não é obra e produto de homens, mas ela é produto do próprio Deus. Deus é que fez a igreja. Eu sei que quando nós falamos sobre catolicidade, fica um pouco aquele gosto amargo na nossa boca, mas como assim? Católicos, somos católicos. Isso foi pauta de muita discussão em casa. Por quê? Alguns meses atrás o Benjamin chega da escola e fala, pai, a gente é católico? Eu falei, sim. Não mentir, né? E aí a Tawane, explica isso direito para o menino, ele não tem maturidade para entender um negócio desse. Aí eu falei, filho, a gente é católico porque a gente crê na fé universal da igreja. A igreja ela é católica nesse sentido. A igreja de Cristo ela tem uma abrangência universal, uma única igreja no mundo inteiro, confessando o mesmo senhorio em diversos locais, em diversas denominações. E aí esse menino vai para a escola e fala que era católico também para os amigos dele, que são católicos romanos. E aí a professora, deixa de besteira, senhor. Você não é católico não, seu pai é pastor, né? E aí, até explicar isso, a Tawane, que cresceu na Assembleia de Deus, fervorosa, 500 graus de puro fogo, santo e poder, totalmente avessa a isso, fala, não, a gente não é católico. Eu falei, querida, olha só para a história da igreja, né? Nós protestantes, muitas vezes, evangélicos protestantes, pós-reforma, acreditamos que a história da igreja começa quando Lutero bate o martelo na porta de Wittenberg, e ali começa a igreja verdadeira. Só que quando a gente estuda a história da igreja, meus irmãos, e principalmente o movimento da reforma, os reformadores como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, como Jerônimo, como John Russ, eles não estavam começando uma igreja diferente.
propósito da reforma era justamente resgatar a tradição apostólica, a tradição dos pais da igreja, a tradição do início da igreja, que tinha se perdido ao longo dos anos, com tanta coisa que aconteceu nos 1000 e poucos anos de igreja. Só que assim, você muito, me perdoe se isso te ofender, mas é para te ofender, já dizendo logo. Nós condenamos os católicos porque eles creem que Maria é o intercessor entre eles e Deus. Mas tem muita gente que chegou aqui na Imagodê que até alguns meses atrás acreditava em paternidade espiritual. Isso é a mesma coisa. Tem muita gente aqui na Imagodê que condena nós falarmos que cremos no Espírito Santo na Igreja Católica, que fica com esse gosto amargo, mas já fez voto com Deus e deu uma oferta de primícia no passado, que é a mesma coisa de que uma indulgência da Igreja Católica, meu irmão. E o ponto de quando nós tocamos em questões da tradição cristã, não é porque nós queremos deixar a doutrina reformada e protestante e nos tornarmos católicos. Não é sobre isso. É sobre nós termos um regresso ao começo da nossa fé. A nós voltarmos ao que Pedro, Paulo, os discípulos confessaram sobre Jesus. O que os pais da igreja, como Atanásio, como Agostinho de Hipona, como Basílio de Cesareia, vai dizer sobre o Espírito Santo. Até porque quando você estuda a história da igreja, já que nós estamos falando do Espírito Santo, e nós somos uma igreja carismática, que crê na continuidade dos dons, esse homem chamado Basílio de Cesareia foi muito importante. Talvez você que está aqui nessa manhã esteja acostumado com uma teologia reformada, não com a teologia dos reformadores de Calvino, mas esteja acostumado com o Cânon de Dort, que você aprende ali sobre os 5 pontos do calvinismo. E é muito bom, mas os 5 pontos do calvinismo não respondem à totalidade da nossa fé, porque ele só responde a 5 pontos. Quando você só tem contato com o produto do produto, você tem um problema. E é por isso que nós, como igreja, sempre nos empenhamos a retornarmos à tradição da igreja. Sempre estamos nos empenhando a ouvir o que os pais da igreja diziam sobre o governo da igreja, o que os pais da igreja diziam a respeito de oração, a respeito dos dons espirituais. Nós não somos carismáticos porque agora, depois de 1906, quando aconteceu o avivamento da Azusa, nós cremos nos dons. Nós cremos nos dons porque Tertuliano cria nos dons, porque os apóstolos criam nos dons e o Espírito Santo foi dado à igreja. Não é porque um movimento novo está falando sobre isso. A igreja cristã, ela tem que ter esse movimento de voltar às suas origens, a partir da palavra, a partir da tradição cristã, para que ela continue viva, meus irmãos. E eu queria ler com você, Efésios capítulo 4, para nós falarmos justamente sobre o Espírito Santo nessa manhã. Efésios capítulo 4 vai dizer o seguinte: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão também que ele desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Espírito de Deus, ilumine-nos agora. Nós precisamos do Senhor para entender e compreender as verdades de Deus a respeito daquilo que o Senhor deseja comunicar para nós. Fortalece-nos agora em Ti. Destrói as fortalezas da nossa mente que lutam contra o verdadeiro conhecimento de Deus, a respeito de quem Tu és, daquilo que Você faz, Senhor. Ajuda-nos agora, Senhor. Ajuda-nos, protege o nosso coração por meio de Sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém? Paulo está falando aqui de um lugar, a prisão. Ele escreve a carta aos Efésios na prisão. Mas antes de ele chegar nesse ápice aqui, porque aqui começa a chegar no clímax da carta de Paulo, ele escreve tantas outras coisas que nós reformados amamos, como, por exemplo, a predestinação antes da fundação do mundo. Paulo vai falar no seu primeiro capítulo sobre isso. Paulo vai falar no capítulo 2 sobre a salvação não ser por obras, porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas agora nós estamos vivos pela graça de Deus, que nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E no capítulo 3, Paulo fala que essa obra de Cristo fez com que o muro de separação entre judeus e gentios fosse quebrado, e agora existisse somente uma igreja que é edificada pelos profetas e apóstolos, pelo fundamento dos apóstolos e profetas, e que essa igreja é una, ela confessa e é parte da realidade de Cristo. E aí Paulo começa o capítulo 1 dizendo: eu estou prisioneiro no Senhor, peço para vocês uma coisa, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês receberam. E que vocação é essa que Paulo está falando? Essa vocação de, uma vez que vocês estavam mortos, Cristo chamou vocês para a vida. Agora vocês estão cheios de vida, vocês precisam viver a vida de vocês, cheio dessa vida de Cristo, cheio desse temor do Senhor, porque não vem de vós, vem de Deus, e Ele quis isso, e vocês precisam viver dessa maneira. E como que isso é demonstrado? No versículo 2 e no versículo 3 ele vai dizer: com toda humildade e mansidão, com paciência, fazendo com que vocês suportem uns aos outros. Meus irmãos, isso aqui não é coisa para qualquer pessoa. Isso não é coisa para um clube de futebol, um clube diferente, para clube de afinidades. Isso aqui é para corpo de Cristo. Porque suportar um ao outro é coisa que só é possível quando Deus age em nós e no meio de nós. E é por isso que quando nós falamos sobre a vida da igreja, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a igreja não é produto humano. Não é produto de pessoas que querem ter uma reunião de oração. É produto de Deus. Deus é que efetua o querer e o fazer da igreja. E Ele faz isso por meio do seu Espírito. Ele faz isso com o desejo que esse ajuntamento de pessoas reflita a glória do corpo visível de Cristo. Ele faz isso para que Cristo seja conhecido por meio da nossa unidade, que só é possível por meio do Espírito. E essa unidade que nós temos aqui uns com os outros, tendo paciência uns com os outros, suportando uns os outros, procurando cuidadosamente, como o versículo 3 vai dizer, manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, é produção do próprio Espírito Santo no nosso meio. Então Paulo está falando: gente, eu estou preso. E vocês ouviram tudo o que eu ensinei para vocês a respeito da graça de Deus. Eu estou preso, e vocês acabaram de ler tudo o que Deus fez por mim e por vocês. Agora, vivam do jeito que Ele fez para a gente viver. E que jeito que é esse? O jeito do povo de Deus. O jeito de igreja. O jeito de nós sermos aliançados, muito mais do que pelo que nós gostamos, mas porque o Espírito está operando em nós unidade, verdadeira comunhão, unidade com Cristo. Unidade com Cristo, eu e você, unidos a Cristo, isso é magnífico. E não pode acontecer por produção humana. Isso só é possível porque o Espírito Santo, que nós confessamos crer, está atuando na vida da igreja, meus irmãos. Paulo continua dizendo no versículo 4 até o versículo 6, 7 sentenças sobre unidade. Há um só corpo e um só Espírito,
como também foste chamados, em uma só esperança do vosso chamado. Paulo está começando aqui a falar sobre aspectos principais que fazem aquela comunidade de pessoas ali em Éfeso, que era segregada por causa dos judeus, dos religiosos que entravam e falavam para você, como aconteceu na Galácia, para você ser povo de Deus, você precisa ser judeu de verdade, você precisa passar por circuncisão. Paulo destrói isso com a verdade do Evangelho e fala: agora, há um só Senhor, há um só Espírito, há um só corpo e uma só esperança, judeus e gentios, pobres e ricos, agora tem a quem pertencer, e esse que vocês pertencem ao Senhor Jesus por meio do Espírito. Essa esperança que vocês têm é a mesma esperança que os judeus tinham. E judeus, a esperança que vocês têm agora está sendo compartilhada com os gentios. E a esperança que vocês têm é o Cristo Todo-Poderoso. Vocês agora não fazem parte de povos distintos, mas um só povo para a glória de Deus. A igreja é esse ajuntamento, meus amigos. A igreja é essa realidade de que o diferente não é diferente porque o que tem sobre ele é o Espírito. O diferente deixa de ser diferente quando é acrescentado a fé e a família de Deus. Porque nós só temos uma esperança, um só corpo e um só Espírito. Paulo vai dizer no versículo 5, vocês só têm um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E aqui tanto no sentido quantitativo, mas principalmente no sentido confessional. Paulo está dizendo, olha, não se batize no Rio Jordão, quando você for para Israel. Né? Brincadeiras à parte, o que ele quer dizer para você? Você só tem uma fé, um só batismo, uma só realidade que você pertence. Se você faz isso, uma verdade sobre você, você deixa de ser levado por qualquer tipo de doutrina divisória. Se você leva isso como o seu estilo de vida, você tem um Senhor sobre você. E esse Senhor sobre você exige que você ande debaixo de uma realidade de unidade. E falar sobre unidade nos nossos dias, e aí a gente fala sobre a questão da catolicidade. Varginha, meus irmãos, tem 80%, quase 80% de pessoas católicas romanas. Dentro dos católicos romanos, pode ser que existam pessoas que professam a mesma fé que eu e você que estamos sentados aqui dentro. Assim como aquela igreja que você não gosta, que nós não podemos citar nomes, para não tomar processo ou qualquer tipo de coisa, a igreja que você foi ferido, ou a igreja que você vê na televisão, que você fala, nossa, pode ser que existam pessoas que confessem uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Catolicidade é um termo que a gente usa não só para falar sobre a questão da união do corpo de Cristo, mas a própria manifestação do corpo de Cristo na terra. Pensa bem que agora, hoje, domingo, é o dia do Senhor para todas as qualificações cristãs que se dizem denominações de igreja, sejam protestantes, luteranas, anglicanas, todos agora estão professando o mesmo nome, reunidos no mesmo nome, inseridos no mesmo corpo. E meus irmãos, eu preciso dizer para vocês, existem coisas que são difíceis de engolir, como o batismo de bebês, por muitos irmãos protestantes. Mas eles são nossos irmãos. É muito difícil de engolir que muitos dos nossos irmãos não acreditam na atuação do Espírito Santo como nós. Mas eles são nossos irmãos. Catolicidade tem a ver com isso. De nós enxergarmos, muito além do que um rótulo, essa pessoa professa o mesmo Cristo que eu. Ela depositou total confiança em Cristo. E aqui entra um ponto muito importante. Muitas igrejas evangélicas não estão inseridas na catolicidade. Porque eles inventaram um Jesus para satisfazer o ego deles. E nós temos um problema, porque nós somos sempre tentados a inventar um Deus, uma igreja, segundo o que nós pensamos, mas não segundo a tradição cristã e segundo o Evangelho, que diz que Cristo comprou para si povo de toda tribo, língua e nação. Nós precisamos urgentemente entender que essa é a realidade de uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, transcende qualquer realidade teológica que muitos de nós estamos abraçando como realidade verdadeira. E eu não estou querendo deixar subjetiva a verdade, porque Cristo é a verdade.
Eu só estou querendo dizer que muitas vezes a nossa teologia, pelo nosso próprio viés teológico, ele mata e aniquila isso que Paulo e a tradição está dizendo para nós. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, um só Senhor. E isso é um problema para nós. Isso é um problema tanto em magnitude externa, como até mesmo interno dentro de nós, meus irmãos. Porque nós, dentro da Imago Dei, pode ser que nós não estejamos vivendo segundo essa realidade de catolicidade, de unidade, de que Cristo está expresso na vida do meu irmão, mesmo que esse irmão seja extremamente diferente de tradição, diferente de mim. Seja na tradição cristã, seja até mesmo em como ele vive a vida piedosa diante de Deus. Paulo vai dizer para nós que existe um só Deus e Pai de todos. Todos quem? Todos os que creem em Cristo. Todos que estão confessando Cristo como Senhor. Todos que estão inseridos na realidade do corpo de Cristo por meio desse Espírito. De todas essas pessoas que estão inseridas nesse lugar, que é sobre todos, por todos e está em todos. Veja bem, no versículo 4 até o versículo 6, nós estamos vendo uma declaração trinitária de Paulo falando, olha, o que une as pessoas é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que une a igreja no mundo inteiro, seja de confissão batista, metodista, presbiteriana, de governos distintos, de tradições distintas, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que quando nós falamos sobre Trindade, é muito difícil falar sobre Trindade, mas nós precisamos sempre bater nisso, que a falta de compreensão da Trindade, ou uma compreensão equivocada sobre a Trindade, te coloca fora do corpo de Cristo. Te torna alguém que não confessa o mesmo Deus. E é por isso que quando nós retornamos ao credo dos apóstolos, quando nós batemos em questões da tradição cristã, nós estamos dizendo, olha, nós confessamos o mesmo Deus e Senhor de Pedro, de Paulo, de Atanásio. Esse mesmo Deus é o nosso Deus hoje. E será o Deus dos nossos filhos e dos próximos discípulos que nós vamos gerar. Porque a igreja foi comissionada a discipular pessoas a partir da revelação desse Deus triuno, todo-poderoso, que habita no meio da igreja, que forma para si uma igreja. Paulo vai continuar dizendo no versículo 7, meus irmãos, mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. E ele continua até o versículo 10 falando sobre essa realidade de dons que Cristo dá à igreja. Mas lembre-se, nós só temos igreja para pertencer e ser, porque o Espírito mora em nós. E cada um de nós, no corpo de Cristo, recebemos uma medida de Cristo. Cada um aqui que entendeu ser cristão, que confessou e depositou a sua fé e confiança no Senhor Jesus, é parte da realidade do corpo de Cristo. Mesmo que talvez você queira estar cada vez mais afastado, você será culpado do corpo de Cristo por não discerni-lo, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11. Porque você é parte do corpo e se abstém da vida do corpo. E quando Paulo está dizendo aqui que a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida, ele está falando do mover de Deus, de Cristo Jesus, em dar à igreja pessoas, dons, que edificam a igreja. E no versículo 8 até o versículo 10, ele fala como Cristo fez isso. Como Cristo fez com que nós recebêssemos dons na igreja. Primeira coisa que Cristo faz é que Ele desceu às profundezas mais baixas da terra, como o versículo 8 e o versículo 9 vai dizer. Cristo, e aqui quando os comentaristas vão falar sobre essa parte da questão de subiu ao alto, depois desceu, levou o cativo o cativeiro, Paulo está usando a referência do Salmo 68, versículo 18, que faz uma alusão à possível ideia de que Moisés, quando sobe no Sinai, sobe aos céus para receber a lei de Deus e dá essa lei como um dom para o povo de Israel, para que eles vivam para a glória de Deus. Só que o texto, do versículo 9 até o versículo 10, quando Paulo fala sobre que ele subiu, também desceu às partes mais baixas, está falando que Cristo,
aquele que estava sentado em seu alto e sublime trono, existente desde diante de todas as coisas, Todo-Poderoso, abriu mão de sua glória, se humilhou como servo sofredor, se tornou servo para que nós fôssemos arrebanhados pelo seu serviço, fôssemos pegos na cruz de Cristo, e nos levou aos céus, para sentar com eles nas regiões celestiais, que Paulo vai falar no capítulo 1 de Efésios. E quando ele faz isso, quando ele arrebanha a gente e nos leva para o seu reino, nos coloca nas posições mais altas, meus irmãos, agora nós somos um presente para o povo de Deus, dado por Cristo Jesus. É por isso que quando nós falamos sobre comunhão dos santos, que nós acabamos de confessar, isso é algo muito sério. A comunhão dos santos não é coisa que a gente faz depois do culto, quando a gente come junto. A comunhão dos santos é um presente de Cristo para o próprio povo de Deus. Cristo deu a mim e a você, para nós mesmos, como um presente para a edificação do corpo de Cristo. Todas as vezes que eu e você nos abstemos dessa comunhão, ou nós não somos esse presente, ou ainda nós não entendemos o real e profundo valor da comunhão e também do preço que Cristo pagou por nós. E meus irmãos, o texto vai continuar dizendo para nós, no versículo 11, que esse ato de Deus dar presentes para a igreja, ele faz algo muito interessante. Ele pega algumas pessoas e dão a elas como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como os pastores e outros como mestres. Alguns vão tentar juntar pastores mestres, pastores que são mestres. Aí vai de cada tradição. Mas sabe o que é bom para mim? Leio esse texto, é que esse texto ele não anula, em hipótese alguma, a continuidade de que Deus continua da igreja com dons nos nossos dias. Mas também ele não é um bom texto para aqueles que usam esse texto para o que nós chamamos de renovação apostólica, que é um movimento que diz que nos nossos dias Deus está restaurando os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Como se essa fosse a origem da liderança da igreja. Se você não é um apóstolo, você não pode edificar uma igreja. Isso é uma compreensão muito errada e hostil com o texto bíblico. Mas agora, sendo muito honesto e sincero, o que Paulo está dizendo é que Cristo não abandonou a sua igreja, não abandonou o seu povo. E a maior prova disso é que ele deu pessoas com dons e capacidades específicas para a edificação da igreja. Eu sou continuista, meus irmãos, e isso pode ser ofensivo para você, que não seja. E eu posso dizer algo para você: Cristo nunca deixou de dar apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores para a igreja. Ele nunca deixou. E ele nunca deixará de dar. Porque a igreja é obra do próprio Deus. Ele capacita a sua igreja com pessoas que ele deseja para a edificação dessa igreja. É por isso que Paulo vai dizer: cada um recebeu a medida de Cristo pertinente a você. E como que nós podemos nos identificar dentro desses grupos, aí é outra história, nós vamos falar sobre isso outro dia. Mas a realidade é que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E sabe qual que é o objetivo de Deus em fazer isso? Paulo vai dizer no versículo 12 que é o aperfeiçoamento dos santos. Deus deu pessoas para Deus, por meio de Deus, para que Deus fosse visto e santificado por meio dessas pessoas. Deus fez isso, meus irmãos. Você não está aqui na Imagodeia, você não está em uma igreja local porque você canta bem, porque você prega bem. Você está onde você está porque Deus desejou que você estivesse aqui. E o mais bonito é dizer que Ele desejou isso desde a fundação do mundo. Porque é isso que o texto bíblico diz. E é isso que Paulo está insistindo em escrever. Gente, vivam dessa maneira, de maneira digna desse chamado. Se empenhe na vida da comunidade, porque o empenho que você se dedica
a vida da comunidade aperfeiçoa, a comunidade aperfeiçoa você. E isso é obra do Espírito por meio de você e para você. Paulo vai dizer, e aqui existe um apontamento escatológico para nós, porque nos nossos dias, com tanto falso ensino sobre o apostolado, as pessoas vão dizer que uma igreja madura é uma igreja que tem 5 ministérios. E 5 ministérios ordenados. Né? O ponto não é considerar esses 5 ministérios como dons contínuos da vida da igreja. É usar dessa estrutura para dizer que nós temos as pessoas nas nossas mãos. E isso é pecado. E não foi para isso que Deus designou dons. Os nossos dons, aquilo que Deus nos deu, não serve para nós termos domínio sobre pessoas, meus irmãos. Serve para nós servirmos pessoas. Aquilo que Deus nos deu serve para servir. E esse serviço de aperfeiçoamento, esse exercício do servir que eu e você temos que ter, que aponta para a comunhão dos santos, ele é um serviço altamente escatológico. Porque Paulo vai dizer que nós precisamos chegar à unidade da fé, no versículo 13, e no pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e da plenitude de Cristo. Semana passada nós estivemos aqui falando sobre a Páscoa, 1 João capítulo 3, e quando isso vai acontecer? Quando nós olharmos para Ele, e nós sermos transformados à sua imagem. Meus irmãos, a unidade da igreja, ela é tanto provocativa no sentido de um sinal para o mundo, de que Deus nos salvou, e de que o Espírito mora em nós, como também um apontamento para a nossa necessidade escatológica, de vivermos dia após dia, uns com os outros, preparando uns aos outros, para o dia em que nós olharemos para Cristo, e nós seremos aperfeiçoados por Ele. Mas enquanto isso não acontece, como Cristo é visível para nós? Pelo rosto desse irmão que está do seu lado. Por essa pessoa que talvez você evita. Por essa pessoa que talvez você, cara, não vou falar com ela, porque eu já sei o que ela vai falar para mim. É por meio dessas pessoas que Cristo está sendo visível para nós. E nós estamos sendo aperfeiçoados à estatura de Cristo. Paulo vai continuar, meus irmãos, e por que isso precisa acontecer? Por que comunhão é algo importante para a vida da igreja? Porque é obra do Espírito. E por que o Espírito Santo está trabalhando nisso? O versículo 14 vai dizer para nós, para que nós não sejamos mais inconstantes, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens e pela sua astúcia na invenção do erro. Meus irmãos, a comunhão dos santos serve para te amadurecer em Cristo Jesus. Serve para nos guardar da inconstância. E quantos de nós somos inconstantes e permanecemos inconstantes? Será que a inconstância não é um sinal de que talvez nós estamos vivendo pouca comunhão nos nossos dias? Deus está aqui, e Deus te deu para pessoas, e Deus te deu pessoas. E Ele te chama e me chama a viver de modo digno do Evangelho que nós ouvimos de Cristo Jesus. Quando nós estamos em comunhão, nós estamos sendo guardados da mentira dos homens, meus irmãos. Quando nós estamos em comunhão profunda, nós estamos militando contra o falso ensino a respeito de Deus, que muitos de nós produzimos segundo a nossa própria mente. Nós não precisamos ler, muitas vezes, um livro de um grande herege. Nós precisamos só ter uma mente pervertida a respeito de Deus para criar um falso ídolo que nós vamos crer. E quantos de nós aqui, nessa igreja, temos uma falsa percepção de quem Deus é e de quem é a igreja? Mas Deus te deu uma igreja, Deus te deu um povo para que você pertença a esse povo, para que esse povo seja seu também. Para que você seja guardado da mentira dos homens, da sua própria mentira, da sua própria falsa ideia sobre Deus. Versículo 15 vai dizer: pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Olha, não é só espiritualmente, não é sobre conhecimento, sobre teologia, mas crescer em tudo no que diz respeito a Deus.
E a nossa vida inteira fala sobre Deus. A forma como nós gastamos os nossos recursos, a forma como nós vivemos, testifica se pertencemos a Deus ou não, meus irmãos. E quanto mais nós crescemos em amor e em verdade, nós crescemos no conhecimento de Cristo. E quanto mais nós crescemos no conhecimento de Cristo, mais nós estamos vivendo aquilo que Paulo pede no início. Sejam pacientes, sejam mansos, sejam cuidadosos e zelosos uns para com os outros. Porque nós olhamos para aquele irmão que é fraco e não só olhamos ele com aquele olhar de caramba, velho, de novo esse cara caiu nesse mesmo pecado. Nós olhamos com o olhar de Cristo, porque nós estamos amadurecendo em Cristo. E o nosso olhar para esse irmão débil na fé é o olhar de Jesus, meus irmãos. No versículo 16, para nós finalizarmos, Paulo está dizendo, nele, em Cristo, por meio do Espírito, o corpo inteiro, não só os cinco ministérios, mas o corpo inteiro, cada parte, cada pessoa, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Paulo aqui está sendo muito detalhista, que cada pessoa que confessa a Cristo, que confiou em Jesus, que foi unido a Cristo por meio do Espírito, é parte desse corpo. E quando ela está bem ajustada, bem funcional, quando ela está viva no meio do corpo de Cristo, Paulo vai dizer que ela efetua o seu crescimento para a edificação. Meus irmãos, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês e nós encerramos aqui nessa manhã. Quantos de nós queremos crescer e vermos a igreja crescendo? Isso depende de todos nós. Isso depende de cada parte, cada junta. Se Paulo está falando de junta, talvez a gente nem pensa tanto que um dedo talvez tenha mais do que uma coisa. Quem é da área da saúde, um dedo não é só um dedo. Deus está falando para nós nessa manhã, se nós cremos em Jesus, se nós confessamos a Cristo, nós precisamos ter comunhão. Porque comunhão é obra do Espírito. E se nós cremos no Espírito, Ele vai prover comunhão para nós. E se Ele vai prover comunhão para nós, isso quer dizer que Ele vai prover ajustes. Ele vai prover para nós momentos em que nós seremos exortados. Ele vai prover para nós também edificação. E essa edificação e tudo isso serve para que o corpo cresça de maneira sadia. E meus irmãos, pasme, talvez Deus vai usar isso numa igreja local, como a Imagodei, na sua expressão local. Mas talvez Deus use homens e mulheres de outras tradições, de outros aspectos, de outras denominações, para que Cristo seja forjado em nosso coração. Quando Paulo está escrevendo a carta de Efésios, ele está querendo acabar com o muro da divisão. Porque ele tinha plena consciência que ser unido a Cristo era obra do Espírito Santo. A minha pergunta, e a pergunta que fica para mim e para você é: realmente nós cremos no Espírito Santo que promove essa unidade? Ou nós só estamos querendo experimentar uma dose de energia, de dopamina, de coisas boas, para dizermos que somos evangélicos? Porque se nós cremos nesse Espírito, Ele vai bagunçar a nossa vida. Ele vai bagunçar aquilo que nós pensamos sobre pessoas. Porque a nossa medida de pensamento vai ser extinguida e nós vamos ter a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, nós devemos pensar como Cristo a respeito das pessoas. E pensando como Cristo, nós seremos mansos, humildes, pacientes com aqueles que são fracos. Nós entendemos que nós não somos de nós mesmos. O Catecismo de Hildenberg, ele vai falar justamente sobre isso. Eu acho que ele é muito melhor do que a Confissão de Westminster. E perdoe os presbiterianos e pessoas que acreditem nisso. Mas Hildenberg vai dizer que, a primeira pergunta de Hildenberg, ele vai dizer que nós existimos e nós fomos feitos para não pertencermos mais a nós mesmos.
de que nós não somos de nós mesmos, mas nós somos de Cristo. E porque somos de Cristo, meus irmãos, e se somos de Cristo, os nossos interesses agora começam a ser secundários, para que os nossos irmãos sejam edificados. A cultura do individualismo é uma cultura pietista dentro da igreja. O pietismo, quando ele ia, o pietista, né? Não é o petista, o pietista, quando ele ia pregar o evangelho para alguém, ele trabalhava muito em aspectos morais. Ele tinha como essa ideia, que também é exercida principalmente para aqueles irmãos que são mais fofinhos como eu. Cuida do seu templo do Espírito Santo, para de comer doce, ou para de comer comida gordurosa, ou para de fumar, porque os pietistas falavam para as pessoas, não fume porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Isso é uma verdade parcial. Realmente o Espírito Santo mora em nós. Mas sabe onde o Espírito Santo mora mesmo? Em sua totalidade. Todas as vezes que o apóstolo Paulo disse que o Espírito Santo tabernaculou, que nós somos templo, ele não está falando você individualmente é templo. Ele utiliza dos pronomes plurais, dizendo vós sois templo do Espírito. Vós sois a casa de Deus. Pedro vai falar isso na sua primeira carta. Os hebreus, o autor de Hebreus vai dizer isso no capítulo 12, de uma maneira coletiva. O Espírito Santo mora no coletivo, meus irmãos. O Espírito Santo é contra o individualismo. E a melhor maneira que ele demonstra a verdade de Deus para nós, não é quando nós entramos no nosso secreto, embora devoção e piedade seja parte de um verdadeiro cristão. Ele mostra a beleza e a verdade de Cristo no coletivo. Por isso que quando nós nos abstemos da comunhão, a nossa conversão está em xeque. O fator creio em Cristo Jesus, o Senhor da igreja, está em xeque. Porque Deus deu um espírito para a igreja e não para nós individualmente. E eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã e pedisse graça de Deus. Paulo, quando fala enchei-vos do Espírito, está falando de uma maneira plural. E talvez o que falte a nós como igreja, coletivamente, é buscar desse Espírito. É pedir, Espírito Santo, intensifica o seu poder de unidade no nosso meio. Porque talvez eu e você estamos pedindo tanta coisa sobrenatural para o Espírito Santo. Só que nós não recebemos porque os nossos interesses estão totalmente voltados para a nossa individualidade. E o Senhor nos confronta nisso nessa manhã. O Senhor nos chama a depender dEle e a partir do coletivo, meus irmãos. Nós cremos no Espírito Santo e no que Ele fez. E o que Ele fez a igreja. De maneira mística, de maneira totalmente estranha aos nossos olhos. Ele fez pessoas de rotinas e pensamentos distintos dizerem ser família e chamar uns aos outros de irmãos. E sim, essa pessoa que às vezes você resiste é seu irmão. Hoje pela manhã, Márcio estava ensinando na escola bíblica dominical a respeito do mandamento de não matarás. E eu achei muito profundo isso, o fato de você talvez cultivar em seu coração aquele sentimento de não vou falar com essa pessoa, vou me abster de ter relacionamento com essas pessoas. Isso é quebra do mandamento não matarás. E sabe por que quebra, meus irmãos? Porque você está cortando um vínculo de vitalidade do Espírito que Ele deu para mim e para você, para nós recebermos a vida de Deus. Essa manhã é uma manhã de nós nos arrependermos disso. Das nossas preferências em relacionamentos. Porque sim, nós temos.
Só que uma igreja que é moldada pela verdade do Evangelho. Uma igreja que está comprometida em viver a realidade de plenitude do Espírito Santo e a plenitude de Cristo. Isso precisa ser demolido pelo poder desse próprio Espírito. E Ele está aqui nessa manhã para isso. Então, antes de nós nos levantarmos, eu queria que você aí no seu lugar, peça ao Espírito Santo esse sentimento de vulnerabilidade, esse sentimento de pertencimento, e esse sentimento essa certeza de pertencer ao povo de Deus para expressar isso aos seus irmãos mais fracos. E você também ter um coração ensinável, manso, humilde, de olhar para outros irmãos que são diferentes de mim e de você, que pensam diferentes de mim e de você, mas que são a fonte da vida espiritual e relacional com Cristo por meio desses irmãos, e você precisa deles. Então, comece a orar no seu lugar pedindo: Deus, enche-me com esse sentimento por meio do seu Espírito. Não existe pessoa que não seja importante no corpo de Cristo. E eu quero dizer a você que se sente assim nessa manhã, você que se sente o zero à esquerda do corpo de Cristo, você que sente que se eu faltar ninguém sente falta, Deus quer curar essa rejeição do seu coração, e Deus quer te usar no corpo de Cristo para a edificação do corpo de Cristo. E Deus quer trabalhar o seu coração para que você seja aperfeiçoado e abençoado pelo corpo de Cristo nas suas debilidades. Eu sei que existem pessoas assim. E eu sei que o seu orgulho fala muito mais alto muitas vezes. Mas Deus quer que você quebre com isso hoje, por meio da submissão e sujeição a Cristo e aquilo que você diz confessar. Deus quer que você rompa com o ciclo de rejeição que você retroalimenta e comece a viver e desfrutar da plenitude de comunhão de Cristo com Cristo por meio do corpo de Cristo, no Espírito. Se você está aqui nessa manhã, eu quero desafiar o seu orgulho a você ficar de pé para que nós possamos orar por você. Se você é essa pessoa, quero que você, em humildade, entendendo que você é parte essencial do corpo de Cristo, se levante para que nós possamos orar por você. Deus está aqui. Quero que você corresponda ao chamado do Evangelho nessa manhã aqui. Você não está nessa comunidade de fé. Você não foi inserido nessa comunidade de fé para ser um espectador da glória de Deus. Mas você foi escolhido por Deus para expressar a glória de Cristo por meio da medida de Cristo. E talvez você se restringe por medo, por vergonha, por rejeição. O Senhor te chama hoje. Levante-se. Rompa com orgulho hoje. Deus te chama. Mas eu sou muito diferente. Não importa. Cristo te colocou aqui. E se Cristo te colocou aqui, Ele sabe muito bem lidar com você. Corresponda a isso.